Olá, queridos, paz e graça do Senhor Deus. O Senhor seja contigo e te abençoando neste dia, nesta sexta-feira, 12 de setembro. Quero te convidar, se possível, a estar conosco no próximo domingo. Falaremos sobre a segunda bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esteja conosco. Aguarde o que vem nesta pregação, neste estudo da palavra, também a nós como ensinamento. Domingo de manhã, 9h30, com a presença neste domingo do coral, do Ministério do Coral da Ascensão. Domingo à noite, apresento o grupo de louvor da Ascensão e mais as pregações da palavra, a pregação da palavra do Senhor. És muito bem-vindo para conosco adorar, buscar e engrandecer o nosso Deus. Hoje, queridos, na leitura bíblica, me deparei na palavra com grandes ensinamentos. Confesso que Isaías continua sendo difícil de ler, um juízo, uma condenação, e nós muitas vezes achamos que isso não deveria ou não pode acontecer. Mas quando eu me deparei com Isaías 24 e hoje também com 1 Coríntios 16, eu me deparei com instruções. E por que essas instruções? Para ensinar o seu povo a viver. Em Isaías capítulo 24, 23 e 24, que é a leitura de hoje, mas do 24, a devastação do Senhor sobre a terra, ele vem trazendo palavras por que isso acontece. Diz o seguinte, lá no versículo 13 em diante: a terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou essas palavras? Foi o Senhor. A terra seca-se e murcha. O mundo definha e murcha. Definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo ao ponto de sobrarem pouquíssimos. E o texto segue. Aqui é uma ordem clara, dura, forte, que o Senhor traz sobre Israel, sobre o povo de Israel, e é levado então ao exílio babilônico. Isso nos traz um grande ensinamento. E quando me deparo com 1 Coríntios 16, que são instruções de Paulo no final desta primeira carta, olha que Paulo vai falar sobre algumas instruções e nós temos dificuldade de acolher isto. Eu temo de que quando nós temos dificuldade, nós nos tornamos o antigo Israel de novo, duro de servir, duro de obedecer. Ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 16, quanto à coleta para o povo de Deus, faço como ordenei à igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reserva para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Me deparei nos anos do ministério pastoral sobre questão de dinheiro. Se tem uma coisa que não gosto de falar é sobre isso. Tem uma coisa que machuca e coloca até o nosso pescoço à risca. O nosso ministério, muitas vezes, como pastores, à risca de uma comunidade. Quando se fala em dinheiro, o pastor já muitas vezes não é mais bem-vindo. Mas aqui fala de obediência. Não estou cobrando, não me encara como isso. Mas como obediência, desde já na primeira igreja cristã, os ensinamentos sobre a questão da nossa generosidade com a obra do Senhor. Tenho muitas vezes me deparado com a igreja sendo a última questão ou sendo forçados a pagar um valor, mas não como generosidade da gratidão, da oferta voluntária ao Senhor, para a obra do Senhor. Aqui Paulo vai falar isso. Também cabe a nós o dia de hoje. Paulo vai falar de pedidos especiais. Olha, cuidem das pessoas. Talvez Timóteo vai encontrar vocês. Talvez o Apolo vai conseguir chegar em vocês. Tudo isso Paulo vai dizer que a igreja deve permanecer e acolher as palavras que estes o trouxerem. Até ele vai dizer sobre Timóteo, 1 Coríntios 16:10 diz, se Timóteo for, tome providência para que ele não tenha nada de que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu.
Portanto, ninguém o despreze. Ajude-no a prosseguir em viagem em paz para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. A participação da obra. Paulo vai falar ainda no capítulo 16, versículo 13 e 14. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Todas essas recomendações lá em Isaías e aqui, terminando a carta de Coríntios, 1 Coríntios, nos traz recomendações como um povo que obedece, que é guiado, que é direcionado pelo Senhor Deus. Eu oro para que o Senhor possa fazer isso em minha vida, em tua vida. Que nós possamos não ser um povo rebelde, mas ouvir a sua voz. Sabemos que em Cristo Jesus pagou toda a nossa dívida, mas sabemos que em Cristo somos convidados a fazer parte do seu corpo como testemunhas vivas do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe nesta caminhada, que o Senhor me abençoe e que possamos testemunhar com nossos dons, com nossos talentos, com as nossas finanças para a obra, para o testemunho do Senhor Deus. Te convido a acolher esta palavra com o coração aberto e não com julgamento. Um grande abraço, um abençoado final de semana, na paz e na bênção do Senhor Jesus. Amém.